Salmo 51, a parte do Salmo 51, né? Cria em mim um coração puro, Senhor. Salmista, clamando pela alegria da salvação. Ele sabe o que fez, e como ele também sabe, o pecado o afastou de Deus. Então ele agora, eu quero de volta, meu Senhor, eu quero de volta a alegria da minha salvação. Eu não posso ficar longe de Ti, né? Então cria em mim, sol. Salmo 51, aí vocês veem a agonia do salmista, digamos assim, por perceber, ele não está com remorso, ele está arrependido e triste de ter feito o que fez, né? O pecado, a dor maior do pecado é você saber que entristeceu o Senhor. Eu traí o Senhor. Isso é terrível. O salmista tinha essa visão. É por isso que é dito que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que eu mais quero, meu Senhor, é te amar. O que eu mais quero é te louvar. O que eu mais quero é te servir. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te amar, Jesus. Sim, quero te amar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero
Vamos orar. Júnior. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo, a primeira, aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa igreja foi fundada por Paulo, Tessalônica. Quando ele estava lá em Troade, querendo ir para Bitínia, para a Ásia, e recebeu a ordem, ou o pedido de alguém, passa a Macedônia, e ele foi, ali ele chegou em Filipos, depois Tessalônica, depois Beré, e ali em todo canto chegava, pegava uma pisa, e assim mesmo ele continuou fazendo o que tinha que fazer. Então foi Paulo o fundador da igreja de Tessalônica, e mandou essa carta aos irmãos de Tessalônica. Essa é a segunda. Capítulo 4, vamos ler dos versículos 13 ao 18. Nós vamos ver a glória de Cristo, que é a glória estendida à sua igreja, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que Deus nos abençoe, irmãos, para a gente entender os ensinamentos do seu apóstolo, inspirados pelo Espírito Santo. E como nós vamos ver aqui, os irmãos que ele mesmo fundou a igreja, que ele mesmo ensinou, não estavam entendendo. Olha, irmãos, nesses últimos domingos, como eu já falei, a gente vem tratando da Trindade, já falando da Trindade, depois de Deus, Pai. 4 domingos a gente vem falando do Espírito Santo. Então, olha só. Sobre Deus Pai, sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia, eu me lembro que eu falei isso na mensagem. Sobre o seu amor. Todos esses são atributos que, sem sombra de dúvida, mesmo sendo os atributos que nós preferimos, eu falei isso na mensagem, são realmente desconhecidos pela grande maioria dos ditos evangélicos. Lembramos que quem não conhece os atributos de Deus, obviamente também não conhece Deus. Ele conhece de ouvir dizer. Assim como Deus Pai é desconhecido pela maioria dos ditos evangélicos, que é esse o nome que é dado agora, que o consideram e se relacionam com ele como se fosse uma espécie de Papai Noel, todo mundo sabe disso. Bom velhinho, faz tudo o que eu quero, me ajuda, me abençoa. Então, com relação ao filho, olha, se Deus, né, a relação é essa, uma espécie de Papai Noel, com relação ao filho, essa confusão é ainda maior. Afinal, quer a gente creia verdadeiramente nessa história do Cristo que morreu na cruz e nasceu e morreu na cruz, quer a gente creia nisso apenas como uma cultura religiosa,
ele realmente encarnou. Ele realmente nasceu de Maria. Ele realmente tomou a forma humana. Ele realmente viveu entre nós, como um de nós. Jesus nasceu como qualquer bebê. Ele se tornou nosso semelhante. Ele se tornou um igual a nós, enquanto seres humanos. Portanto, tamanha confusão acerca de Jesus Cristo não é lá muito sem motivo, não. Ou pelo menos não é sem um motivo aparente, não. Se Deus, o Pai, que nós temos como o Criador, o Rei sobre todos os reis, o soberano, se esse a gente trata como um Papai Noel, paizinho querido, vai me dar tudo o que eu quero. Não lhe damos nenhuma glória, só da boca para fora, como ele mesmo disse lá em Israel: esse povo me louva só com os lábios, mas o coração está distante de mim. Jesus repetiu essa frase. Então, irmãos, preste atenção. Se Deus é tratado dessa forma, como se fosse alguém que eu manipulo, em reuniões de oração ou o que seja, imagine o Filho, aquele que nasceu para morrer em nosso lugar. Ele veio para cá para isso. Afinal, como sabemos, quem morre por alguém é menos importante do que aquele por quem ele morreu. Vocês sabem que uma mãe tem um amor tão grande que ela é capaz de dar a vida pelo filho se for preciso. Por quê? Porque ela considera esse filho mais importante do que ela. Ela ama tanto esse filho que ama mais ele do que ela mesma. Pois é. Então Jesus é considerado mais ou menos assim: um camarada que vem morrer por mim. Então eu sou mais importante do que ele. Ele mesmo me considera mais importante do que ele, já que ele veio morrer por mim. É mais ou menos esse o conceito. Irmãos, não é de espantar que falsos pastores deem ordens a Jesus. O cidadão veio aqui morrer por mim, meu amigo. Então ele vai fazer o que eu mandar. Você vê pastores em alguns chamados cultos, as coisas mais bizarras, os camaradas dando ordem para Jesus. Os tais espetáculos da fé. E nós, irmãos? A gente fala das outras igrejas, fala de todo mundo e tal. E nós? Será que entendemos o papel de Jesus na obra da criação, na obra da redenção e na obra da consumação final? Eu ensino isso aqui toda semana. Será que nós realmente o conhecemos como Deus e lhe tributamos a glória que ele é devida? Olha só, mais ou menos o nosso irmão mais velho, como a própria Bíblia diz mais ou menos, ele é simplesmente o primogênito, nós o seguiremos. Romanos. Olha, irmãos, eu não me canso de repetir que os ditos crentes, na grande maioria, esses ditos crentes, nada sabem sobre a salvação. Se não entendem a queda, se não entendem que já nascem condenados ao inferno, e não entendem, então não tem como entender a salvação. Ele só entende que Jesus te ama e Jesus quer te salvar. Salvar de quê? Isso ninguém diz. Então, preste atenção, irmãos. Se não sabem sobre a salvação, então também não sabem sobre a Trindade Santa, também não sabem sobre Deus Pai, é o Papai Noel, também não sabem sobre Deus Filho, é simplesmente alguém que veio morrer por mim, portanto eu sou mais importante do que ele, e sabem muito menos ainda sobre o Espírito Santo, já que o Espírito Santo continua dando revelações as mais estranhas, totalmente contrário ao que o próprio Jesus disse qual é o papel do Espírito Santo. Ele virá aqui para dizer o que eu disse, assim como eu disse o que o meu Pai mandou.
Ele não tem revelação dele. Ele vai falar o que eu disse. Ele não quer glória para si, a glória é para mim. É isso que ele vem aqui. Ele vem convencer do pecado, da justiça, do juízo. Está na Bíblia muito claramente qual é o papel do Espírito Santo. Pois é, mas o Espírito Santo das igrejas é outro, não é o da Bíblia. Por isso. Irmãos, quando eu digo que eu conversando com alguma pessoa, eu tenho certeza absoluta que não há salvação na vida daquela pessoa, eu sei mesmo. Eu não estou falando com base em juízo de valores, não. Eu estou falando com base no que a Bíblia afirma. Eu não estou dizendo, mas eu não acho nada. Está aqui, ó, é assim, 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 assim. Você não está enquadrado aqui. Então pronto. Não tem o que fazer. Quem disse isso foi Deus, não fui eu, não. Em nossos relacionamentos sociais, eu digo todas as semanas para vocês aqui, sempre temos a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Vejo pastores presbiterianos pregando e ficamos estarrecidos com a sua falta de conhecimento de Deus, com a sua falta de discernimento espiritual. Digo, mas o que esse homem está dizendo está tudo errado. Não é isso que a Bíblia diz. Como eu estou dizendo agora, não confie em outro homem. Peraí, meu colega, de que a Bíblia está falando? Está falando de salvação. Isso não é que eu não posso confiar em Paulo, não tem nada a ver. Eu não posso confiar em Paulo para a minha salvação, isso não posso mesmo não. Que nem os filhos não podem confiar nos pais para a sua salvação. Já disse para vocês, Deus não tem neto. Deus só tem filho. Portanto, filho de crente, não imagine que é crente porque o papai é crente. É não. Você vai ter que ter a sua conversão. Detalhe, os pais pensam que os filhos são crentes porque ele criou o filho como crente. Que conversa é essa? Isso é falta de discernimento bíblico. Ele terá que ter a sua conversão. Senão ele vai se criar numa igreja pensando que é crente, vai morrer e vai para o inferno pensando que é crente. Mesmo agindo e vivendo como um crente. Ele pensa que é um crente. Então, irmãos, eu fico vendo que ignorância de quem é Deus, que ignorância da regra, ignorância é falta de conhecimento, que falta de conhecimento da revelação de Deus, que falta de discernimento espiritual. Obviamente, irmãos, com falta de discernimento espiritual, a suposta salvação não passa de engano cultural religioso. E isso não é novidade. No texto que lemos aqui, podemos constatar que esses irmãos tessalonicenses conheciam muito pouco ou nada sobre a glória de Jesus que há de se manifestar no último dia, da qual a sua igreja, a própria igreja tessalônica, fará parte. Eles não conheciam isso? E quem foi o professor deles? Paulo. Como é que eles não sabiam? O Paulo não ensinou? Não, ele ensinou sim, com certeza. Ele ensinou com certeza. Pois é, mas eles não sabiam. O texto deixa claro que a sua dúvida sobre a situação dos mortos, já que segundo eles imaginaram, porque foram ensinados por falso mestre depois de Paulo, os mortos não veriam a volta gloriosa do Senhor Jesus. 13 a 15. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes, ignorante é que não saibais, com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Qual era o ensinamento lá? Os camaradas que morreram e Jesus não voltou, todo mundo naquela época estava esperando que Jesus ia voltar com eles vivos, inclusive os apóstolos. Eles tinham convicção disso, que Jesus ia voltar com eles vivos. À medida que foram morrendo e se aproximando da morte, viram que não é bem do jeito que Jesus disse, eu voltarei antes da próxima geração. Eles não entenderam que essa geração, ele não estava falando de geração pai e filho, não. Então Paulo está dizendo aqui, olha meus filhos, não é assim não. Eles achavam que o que morreu, e agora? Não vão ver a glória de Cristo, morreram. Os coríntios chegavam a se batizar pelos mortos, para ver se esses mortos, de alguma forma, são enquadrados ainda quando Jesus voltar. Então, isso pode, irmãos, parecer uma coisa simples, mas não é. A dúvida dos tessalonicenses, repito, evidencia que eles nada sabiam da glória de Jesus, glória que será extensiva à sua igreja. Eles eram a igreja e não sabiam disso. Então não é novidade a igreja estar na igreja e não saber nada
Não é novidade nenhuma, não. Que nem Israel passou o tempo que passou com Moisés, depois de Moisés, Josué, de Josué até Malaquias, 1000 anos, demonstrando claramente que nunca entenderam a lei de Deus. Poucos entenderam, poucos. Poucos entenderam qual era a função da lei. Poucos. Então, certamente, irmãos, esses crentes tessalonicenses, eles foram, como eu disse para vocês, a igreja foi fundada por Paulo, pregação de Paulo. Então, eles conheciam a história de Jesus. Eles sabiam da sua glorificação pelos anjos quando ele nasceu. Eles sabiam dessa história. Lucas não narrou, lá em Lucas, no seu evangelho, e Lucas não era um auxiliar de Paulo. Então eles sabiam, Paulo disse isso para eles com certeza. Eles sabiam da glorificação de Jesus por ocasião dos milagres que ele fazia. Eu dizia, quem é esse camarada? Como é que pode um negócio desse? Quem é que pode parar até o mar? Isso é o profeta de Deus mesmo. Eles sabiam. Eles conheciam essas histórias. Eles sabiam da glorificação de Jesus diante dos discípulos no Monte da Transfiguração. Eles sabiam disso com certeza. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eles sabiam da sua glorificação por ocasião da sua ressurreição, que muitos viram. Eles sabiam quando Jesus subiu diante dos apóstolos, dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Eles sabiam dessa história toda, com certeza eles sabiam. Eles sabiam que Jesus voltou para a glória, dizendo: vou preparar-vos lugar, não vos deixarei órfãos, eu mandarei outro Consolador, o Espírito. Eles sabiam dos anjos. O que é que vocês estão olhando espantado aí? Esse Jesus vocês estão vendo subir, vocês verão descer com seus anjos. Eles sabiam disso. Porém, a sua ignorância sobre o que acontecerá com os mortos e quando Jesus voltar e tudo, deixa claro o seu desconhecimento acerca da glória de Jesus e que essa glória será repartida com a sua igreja. Crentes tessalonicenses que sabiam de tudo isso aqui, ouviram essa história de igreja, pois é, não serviu para grande coisa não. E nós, irmãos, o que é que nós sabemos sobre isso? Mesmo lendo o texto de Paulo, será que entendemos a explicação do apóstolo aos Tessalonicenses, versículo 16, 17? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro glorioso do Senhor. O que é que a gente sabe sobre isso? Por que é que o homem disse isso aos Tessalonicenses? Aqueles irmãos, muito provavelmente, tinham mais condição do que nós de entender o que foi que Paulo disse. Por quê? Porque eles viviam sob o Império Romano. Então eles sabiam qual era a cultura do Império Romano. Não é o nosso caso. Será que nós realmente cremos que Jesus voltará como vitorioso? Vou explicar para vocês porque eu disse que os Tessalonicenses provavelmente entenderam o que foi que Paulo disse com essa história de o anjo tocará a trombeta e anunciará e tal, e tal, e tal. Irmãos, antes de qualquer coisa, quando ele disse, então se ouvirá a palavra de ordem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Irmãos, essa sua palavra de ordem é a mesma palavra que disse haja luz. É a mesma palavra que disse Lázaro, vem para fora. O que é que a gente sabe sobre isso? De ouvir dizer em igreja?
será que todos sabem quem é Jesus? O Deus Filho? O Criador e mantenedor de todas as coisas? O Salvador da sua criação? E em especial, o Salvador dos seus eleitos? Salvador da sua igreja? Irmãos, vou repetir. Por que eu digo que os tessalonicenses têm mais condição do que nós de entender o que foi que Paulo disse? Porque, ouvida a palavra de ordem do Senhor, um anjo é mensageiro. Todo mundo sabe disso. Anjo é sinônimo de mensageiro. Como eu disse, anjo não tem mensagem dele mesmo. Ele veio trazer uma mensagem do Senhor. É o caso do anjo da igreja citado lá em Apocalipse. É o mensageiro do Senhor. Logo, ele não tem mensagem dele. Ele tem mensagem do Senhor. Ou então ele é um falso pastor, usurpando a palavra de Deus com uma palavra sua, para agradar pecadores. E ele sabe disso. Qualquer pastor que prega a pregação bonita, ele sabe que ele está manipulando as pessoas ali. Ele sabe. Ou se não souber, ele está tão envolvido com demônios, com espíritos, que ele está sendo enganado pelo próprio pecado. Ele está acreditando que ele realmente está levando esse povo para a salvação. Eu já vi uma situação em que o pastor fez um apelo depois de uma verdadeira lavagem cerebral, psicológica. Ele fez o apelo e todo mundo levantou a tal da mão e o pastor caiu de joelhos chorando. Estava na primeira cadeira. Eu disse, meu Deus do céu, ele acredita que esse povo se converteu. Eu estava lá. Eu acho que eu fui o único que não levantei a mão, aceitando Jesus que ele ofereceu lá. Eu disse, esse homem acredita que esse povo se converteu. Eu vi todo o processo que levou aquele povo a se converter. Processo totalmente psicológico. Então, meus filhos, olhem, dada a palavra de ordem, a mesma palavra de haja luz, Lázaro vem para fora, toca a trombeta e convoca todo o povo. Isso é o Logos de Deus. Então, uma trombeta se fará ouvir, nós vimos aqui. Os tessalonicenses devem ter entendido o que Paulo estava dizendo. Por quê, irmãos? Porque eles estavam sob o Império Romano. Eles viram isso talvez diversas vezes. Esse era um procedimento comum. Quando o exército vinha voltando de uma batalha vencedora, eles venciam sempre, no auge. Então isso era um procedimento comum. Manda o trombone, o trompetista, aí eu não sei o que, está chegando o exército vencedor. O general normalmente vinha com o seu exército, cambada de escravos. Paulo fala lá em Coríntios, aquela entrada triunfal lá, e falando do perfume de Cristo. Todo mundo estava entrando ali. Perfume o quê? Ele fez novamente uma comparação com o exército romano voltando. Ora, ele voltando, aquelas mulheres ficam lá jogando. Todo o povo vai para a porta da cidade lá para esperar, jogando pétalas de rosa, jogando perfume, jogando. O exército voltou vencedor em glória. O general ali, a maior glória dele. Aí Paulo usa lá em Coríntios, para uns perfume de vida, ou seja, para o exército vencedor. Os que vinham escravizados lá atrás, o mesmo perfume é perfume de morte. É isso que Paulo está dizendo sobre a pregação. Quem ouve a pregação, conforme Deus lhe deu a ouvir, essa pregação é palavra de vida. Quem ouve essa pregação e ela lhe endurece o coração, essa mesma pregação é palavra de morte. É isso que Paulo está ensinando ali. Então, irmãos, essa trombeta era para anunciar, lá vem o vencedor. Toda a comunidade ia para a porta, muitos saíam e iam encontrar esse exército ainda lá onde ele estava acampado, porque ele ficava acampado antes de entrar na cidade, exatamente para que fosse preparada a sua entrada triunfal. Então, quando Paulo conta essa história que Jesus vem, eles entenderam o que era. A gente aqui não entende, não. Pega o pé da letra sem entender. Por que o cara disse isso? Paulo está dizendo
aos Tessalonicenses é que no dia de Cristo, todos serão convocados, não só vivos, também mortos. Serão convocados a receber esse vencedor, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o cão, venceu o que for. Ele é Senhor. Então não se preocupe com quem morreu, não. Eles serão convocados também. Aliás, antes de nós, ele diz. É a entrada triunfal do rei do mundo no seu mundo físico. E mais, ele não virá sozinho, não. A sua igreja será arrebatada para se encontrar com ele nas nuvens. Irmãos, é isso que Paulo está explicando aos Tessalonicenses. Era assim que acontecia quando um exército romano voltava de uma batalha vitoriosa, não é? Aí Paulo fala, como ele sempre pregou aos camaradas, no caso lembram da armadura do Espírito? Ele estava acorrentado a um soldado romano e viu como é que esse soldado estava paramentado para ser um soldado invencível. Capacete, couraça, cinto da espada ali, onde bota a espada, sandálias apropriadas. Aí ele disse, olha, é assim que um crente tem que estar preparado. Ele começou a, cada coisa daquela, associar ao procedimento que um crente deve ter. É só isso. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é que esse anjo tocará a trombeta para que seja preparada a entrada triunfal do general vitorioso Senhor Jesus Cristo. Todos têm que recepcioná-lo, todos têm que glorificá-lo, até os mortos. Era um momento de grande glória a entrada de um general, pois a do Senhor Jesus será algo muito mais maravilhoso. Até os mortos estarão lá. Serão convocados a participar da sua entrada triunfal, demonstrando, repito, a sua vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte. E os seus eleitos, os membros da sua igreja, que ainda estiverem vivos, serão transformados à sua imagem, transformados à imagem do corpo de Cristo, corpo incorruptível, não morre mais, não envelhece mais, não sofre mais, não adoece mais, para que também participem da glória do general que está chegando vitorioso. É isso, irmão, como está assinando aqui. Aqueles Tessalonicenses provavelmente entenderam o que Paulo lhes estava dizendo. Provavelmente eles entenderam. Assim como os cidadãos romanos eram convocados para receber o general vitorioso, nós seremos convocados para receber o Senhor Jesus, junto com ele. A glória do Senhor Jesus é extensiva à sua igreja. Nós vamos participar dessa entrada triunfal do Senhor Jesus no seu mundo, que será redimido e transformado. É isso que Paulo está ensinando aos irmãos. Então, irmãos, será que todos podem fazer o exercício de imaginação? A gente já viu filmes romanos e já viu essas coisas em filmes. Eu já vi vários filmes que mostram esse negócio aí. Será que a gente tenta visualizar a cena de Jesus descendo? Meu Deus do céu! Se era uma grande alegria para o povo receber um general humano, imaginem a alegria que será receber o Senhor da glória. Meu Deus do céu! Cortejo vitorioso com a sua igreja nesse cortejo. Oh, meu Deus do céu! Coisas extraordinárias acontecerão, irmãos. Os mortos ressuscitarão. O arcanjo anunciará. É isso como está dizendo aqui para esses Tessalonicenses. Não se preocupe não com os mortos. Não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Faltou ele dizer, não fui eu que ensinei vocês? Como é que vocês não sabem mais disso? Ele disse isso a outros povos, né? Outras cartas ele disse isso. Estão esquecendo tudo que eu ensinei? Já esqueceu? Eu vou ter que ensinar de novo para vocês. Vou ter que sofrer as dores do parto. Ou seja, a conversão, houve um novo nascimento. É disso que ele está falando. Eu vou ter que sofrer as dores do parto. Eu sei o que eu lutei para pregar, para ensinar vocês aí. Então, irmãos, quando nós sabemos dessas coisas que Paulo está ensinando aos Tessalonicenses, que eu estou dizendo, eles tinham mais capacidade de saber o que ele quer falar do que nós aqui hoje. Para a gente saber, eu já preciso que alguém explique.
quando nós sabemos dessas coisas, não apenas de forma cultural, religiosa, como eu digo uma palavra que foi inventada, igrejenta. Quando eu sei porque o Espírito me revelou, não podemos mais ficar perturbados com a morte. Não podemos mais ficar ansiosos por coisa alguma. Hoje eu falei com o Maílco sobre isso. Embora a gente fique, nós somos pecadores, não esqueçam disso, nós somos pecadores, continuamos. Nem mesmo num país como o nosso, corrupto pela própria natureza, nem mesmo com o que esperar após a morte, sim, eu vou morrer, e agora? E agora o quê? Eu não sei o que acontece com a morte de um crente. Então por que eu estou preocupado com a morte? Eu vivo dizendo isso aqui. Quem tem medo de morrer tem medo de se encontrar com Cristo. Normalmente, irmãos, isso aí ninguém tem coragem de dizer não, mas é isso. O seu cérebro sabe que há um justo juiz, você seja crente ou não. Ele sabe que você vai se encontrar com ele no último dia, você seja crente, ateu, o que você for. O nosso cérebro sabe disso. Isso é intrínseco, nós já nascemos com esse conhecimento, de alguma forma. Por que eu tenho tanto medo de morrer? Porque eu vou encontrar com esse juiz. E eu sei que a minha vida não está compatível. É por isso que eu tenho medo de morrer. Esse é o motivo principal. Já disse para você, a história dizia, não posso morrer porque eu tenho um filho. Que conversa é essa? Deus não é mais capaz do que eu de cuidar dos meus filhos, não é? Isso é papo furado, isso é desculpa que a gente inventa para não querer morrer, e não quer dizer que tem medo de morrer. Não, eu tenho meus filhos ainda, não sei o quê. Isso é tudo papo furado. Um crente é para dizer como Paulo, eu preferia estar com o Senhor. Eu sei que se eu estou aqui ainda é porque eu tenho missão para fazer aqui, Ele me deixou aqui para fazer alguma coisa. Mas eu preferia estar com o Senhor, que é muito melhor. Paulo diz isso. Eu sei que é muito melhor, então como é que eu faço questão de estar nesse mundo? Condenado pelo próprio Senhor. Como é que eu amo tanto esse mundo, que o Senhor diz que jaz no maligno? Como é que eu amo tanto esse mundo, que o Senhor diz que quem ama esse mundo não tem Deus? É inimigo de Deus, está na Bíblia. Caramba, irmãos, isso me deixa louco, quando eu sei do amor desmedido pelas coisas do mundo, eu mato e morro pelas coisas desse mundo. É complicado isso. É muito complicado isso. Eu não tenho que temer nada. O meu Senhor virá. E eu vou estar com Ele. Ou vivo ou morto, não interessa. Ou vivo ou morto, eu ressuscitarei se eu estiver morto. Se estiver vivo, Ele me transformará para me encontrar com Ele nessa entrada triunfal no seu mundo. Subirei com Ele nas nuvens. Mesmo no nosso país, irmãos, repito, tão corrupto, em que a gente não tem certeza nem da própria sobrevivência, a corrupção é tamanha, o desgoverno é tamanho que a gente não sabe se vai comer amanhã, se vai ter um emprego amanhã ou não. E a gente sofre com tanta ansiedade. Será que tem meu emprego amanhã? Será que eu vou ter como sustentar meus filhos? O que vai ser de mim na minha velhice? Mesmo nesse país tão corrupto, não podemos ficar perturbados. Quando sabemos essa história aqui por revelação do Espírito Santo, não podemos ficar perturbados. Até temos que fazer alguma coisa. Sim, claro. Deus não mandou ninguém se deitar e ficar esperando. Não, Ele mandou. Como Paulo diz aos Tessalonicenses, quem não quer trabalhar, não coma. Pronto. Vai trabalhar, vai fazer o que tem que ser feito. Quer um emprego melhor, se capacite. Mas no nosso país é complicado. Hoje eu estive falando para os meninos como é que funciona esse negócio de concurso para juiz, para procurador, para professor da universidade. Vocês nem imaginam o que é que acontece nesses concursos. Então, irmãos, não podemos ficar preocupados com isso. Nem com a morte, muito menos com o que acontecerá após a morte. Eu sei. A Bíblia não está me dizendo? Eu sei. Não é eu sinto, não. Eu sinto porque sei. Que estas palavras sirvam de consolo
para viver no nosso país. E nós temos esperança de que está no caminho do conserto. Mas é tão difícil. É tão difícil. É um homem lutando contra uma nuvem de bandidos instalados no próprio governo, nos próprios poderes. Que coisa terrível. Eu fico vendo aqui e digo, mas meu Deus, que coisa terrível. Pois é, mesmo assim, o Senhor está no comando desse negócio aí. Eu tenho dito para vocês, orem pelo nosso presidente, pelos seus ministros. E sabendo dessa história aqui, aí é que a gente tem que ter esperança. E esperança é aquela que... a esperança é aquela que morre. Não, isso é papo furado. A esperança nunca morre. A minha esperança é o Senhor Jesus, e Ele ressuscitou. E Ele disse que vai me ressuscitar. Então a minha esperança não morre não. Que conversa é essa? É a última que morre. Morre coisa nenhuma. Morre para quem não é crente. Para mim nunca morre a esperança. Então a gente tem que, diante de uma palavra dessa, a gente não pode, digamos assim, cair diante da preocupação, do desânimo. Não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Como não tem mais jeito? Que essas palavras, irmãos, de Paulo aqui, como ele está dizendo, é para consolar vocês. Olha, consolai-vos, pois, uns aos outros. Sabendo disso que eu estou dizendo para vocês, consolai-vos uns aos outros. Não fiquem aí com essa conversa que estão dizendo para vocês, e morreu, está morto, acabou-se, e agora morreu, perdeu Cristo, perdeu a salvação, perdeu tudo. Não é assim. Consolai-vos com a palavra, consolai-vos com o conhecimento de Deus. Não há como, irmão, se for com base em psicologia. Psicologia é ciência, e ciência é cultura. Ela muda. Ciência é cultura, ela muda de acordo. A ciência é tão arrogante em dizer que tem a resposta para tudo, que não se manca que ela é cultura. Se é cultura, está mudando de acordo com a cultura. Meu Deus, veja só, o poder do pecado, do engano. Ora, se é cultura, eu não posso afirmar que isso é. Ela está sendo. Ela está sendo. Daqui a não sei quantos anos não é mais. Para ver a arrogância da cultura. A arrogância do homem sem Deus. Então não é negócio de mim. Isso aqui é palavra de Deus. É por isso que o subjetivo, que é aquilo que subjetivo vem de sujeito, eu não acho nada, eu sei. A palavra de Deus está aqui. Eu não acho nada, eu sei o que eu digo para vocês aqui. Eu mostro na Bíblia o que eu digo. Eu não acho nada, eu sei. O que eu sinto é com base no que eu sei. E não eu sinto sem saber o que a Bíblia quer dizer a respeito disso. Então, irmãos, que essa palavra nos conforte, nos console diante das situações tão difíceis que nós vivemos no nosso país. Situações de doença sempre teremos. Pobreza, Jesus disse, vocês sempre terão os pobres convosco. Não tem jeito não. Vês o rico e o pobre, Deus os fez a ambos. Pois é. Provérbios. Que essa palavra nos console, irmãos, nos conforte, que a gente possa confortar os nossos queridos, que a gente sabe que tem problema de doença. Nós temos aqui irmã Malha com filho doente. Nós temos irmã Malha, mãe de Jane, sogra de Paulo, doente. Inclusive eu fico muito triste de ver a irmã murchando. Literalmente, murchando. E a falta desse conhecimento aqui é a causa principal. Por isso, nós rogamos ao Senhor que Ele mesmo nos dê o entendimento pelo seu Espírito, não por papo de pastor, quem quer que seja. Que essas palavras sirvam de consolo realmente aos que esperam no Senhor. Os que não têm essa esperança, essa palavra não serve para grande coisa não. É melhor uma palavra de psicologia, muito melhor. Então que o Senhor, Ele mesmo aplique o entendimento da sua doutrina, da sua palavra em nossos corações, pelo Espírito Santo. Não é papo de igreja não, é o Espírito Santo. A igreja não tem mensagem, a mensagem é do Senhor. A igreja é sua mensageira.
para que, irmãos, de posse desse conhecimento dado pelo Espírito Santo, em qualquer circunstância, tenhamos esperança. O meu Senhor virá. E virá em grande glória. E mais, eu participarei dessa glória. Eu estarei lá gritando: é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o vencedor. E Ele me incluiu nessa vitória. Louvado seja o meu Senhor. Toda a glória lhe é devida. Criador do mundo, mantenedor do mundo, Salvador do mundo, especialmente da sua igreja. E eu estou no meio, por isso eu vou estar gritando: glória ao meu Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém.